Boa noite a todos os amigos e companheiros do Centro Espírita Hebe Freire de Andrade e a todos aqueles que sintonizarem conosco. Começamos e abrimos os trabalhos 5 minutos mais cedo com o objetivo: boa noite. Como é que está o áudio? Poderia me dar um retorno para saber se está bom, se eu preciso aumentar ou diminuir? Boa noite, Marise Azevedo Ferreira. Você me ouve bem? Está ótimo. Então, que bom. E permaneça assim durante a nossa palestra, que começará dentro de alguns minutos, sobre o tema As Mulheres do Evangelho. Um tema assaz importante na vida, na época de Jesus, mas principalmente nos dias atuais, e para todo sempre. Na verdade, penso que o papel da mulher quanto do homem, não há distinção. São questões que ainda são importantes na nossa vida, mas na verdade, na grande essência, o espírito não tem sexo, como dizem os espíritos. Se não me falha a memória, questão 200 de O Livro dos Espíritos. Somos almas completas e que precisamos desenvolver competências e habilidades femininas e masculinas, mas vinculados à carne, como nos ensinou os espíritos superiores, nos ensinaram os espíritos superiores. Se não me falha a memória, questão 132 do Livro dos Espíritos, nos impôs a reencarnação como expiação, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, para adquirir as possibilidades de experiências diferenciadas que vão agregando valor na nossa alma. E, infelizmente, a força bruta, a violência, o poder ainda dominam os fracos, em vez de auxiliá-los, ampará-los, tê-los como irmãos. Deixa de ser até não racional, dado que nós estamos na doutrina espírita, na doutrina da fé raciocinada, porque ora reencarnamos com o poder e ora vamos ser submissos a esse mesmo poder, a essas mesmas leis que nós utilizamos para exercer a força. Então, pela pura lógica, pela pura razão, aproveitemos ao máximo as oportunidades que a vida nos oferece. Estou tendo uma conversa prévia que até dá às 19h30. Sejam todos bem-vindos, boa noite aos companheiros do Centro Espírita Hebe Freire de Andrade, em comemoração ao mês de Kardec, da Aliança Espírita Municipal de Além Paraíba. Digo aqui as nossas felicitações por todo mês, por todas as palestras que evocamos a figura do insigne codificador, mestre Lyonês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois ganhou o epíteto de Allan Kardec. Então, faltando aí 1 minuto para a gente dar início à palestra desta noite, com o tema As Mulheres do Evangelho.
30 segundos e a gente começa para sermos bem pontuais. Um exercício de disciplina importante, né, nas nossas vidas. Então vamos lá. Boa noite a todos os amigos e companheiros do Centro Espírita Hebe Freire de Andrade, da cidade de Além Paraíba, hoje em comemoração ao mês de Kardec, pela Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba e toda a região, né? Não se restringe à cidade de Além Paraíba. Hoje vamos tratar do tema As Mulheres do Evangelho. Sejam todos bem-vindos, também aqueles que estão sintonizados nesta página do Facebook, que possamos aproveitar ao máximo esses instantes em que estacamos a vida e colocamos o pensamento e o nosso sentimento sob os auspícios dessa doutrina que nos auxilia, que nos ampara, que nos fortalece, que nos consola, explorando o Evangelho sob o amparo desses Espíritos benevolentes, que também nos incentivam, que estão aqui para nos auxiliar. Antes de fazermos a prece, eu vou ler uma pequena poesia, está no primeiro livro psicografado do Chico, Parnaso de Além Túmulo. É uma poesia de Amaral Ornelas. E a Amaral Ornelas foi funcionário público. E hoje, dia 28 de outubro, nós comemoramos o Dia do Funcionário Público. Eu gosto até da palavra servidor público, porque, na verdade, a nossa função é de oferecermos os nossos trabalhos, a nossa energia e pensamento para toda a comunidade, toda a população que estamos inseridos. E enquanto trabalhadores de Jesus, cooperadores, nós somos servos, servimos a sua causa em prol de toda a humanidade. Boa noite, Sebastião Curti, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, vai aqui uma homenagem a Amaral Ornelas, funcionário público, a todos os servidores públicos que estão aqui, nós inserindo-nos na propositura de Jesus como cooperadores e colaboradores da tua seara, no teu trabalho de implementação do reino de Deus nos corações humanos. Vamos ler a poesia chamada Ave Maria. Diz assim: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então vamos nesta poesia que evocamos a figura de Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, mãe dos desvalidos, protetora dos suicidas. Essa figura sublime que simbolizou para nós a pureza necessária para que Jesus nasça em nossos corações, para que Ele encontre abrigo nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. E hoje, a todas as mulheres que passaram pelo Evangelho e que deram a sua colaboração e deixou
e deixaram de aprendizado para nós, hoje no século XXI. Tantos exemplos, tantas reflexões. Abençoa-nos, Senhor, a nossa jornada durante esses 60 minutos, buscando no Teu Evangelho de verdade e de luz, cheio de amor e de ensinamentos, de conforto acima de tudo, aos nossos corações aflitos, que ainda tateiam os caminhos da eterna luz. Fica conosco e nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja. Seja bem-vinda, Valéria Torres, e todos os que estão vinculados, sintonizados na página do Facebook do Centro Espírita Hebe Freire de Andrade. Então hoje vamos falar das mulheres do Evangelho. Com certeza, desde já, deixo aqui que não é o nosso objetivo, e jamais seria em 60 minutos explorar todas as passagens cujas mulheres contribuíram no trabalho de Jesus, que secundaram a sua obra, que foram divulgadoras, que implementaram em seus corações os ensinamentos de Jesus e que ainda hoje servem de referência para todos nós. Por que falar das mulheres? Nos assusta o grau de violência, de discriminação em relação às mulheres no século XXI, a par de toda a tecnologia, de todo o desenvolvimento intelectual que nós temos na face da Terra. É com tristeza nos nossos corações que a gente abre o jornal e lê que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, que a cada 9 horas uma mulher é morta e que o índice de feminicídio durante a pandemia no Brasil cresceu 22%. Não vamos nos estender nestes dados, apenas para reforçar a importância do respeito ao coração feminino, a lembrança da mulher na época de Jesus e ainda hoje, porque se ela constitui metade do mundo, ela é mãe da outra metade e ela representa a alma, a vida, a divindade e um dos maiores mistérios, vamos dizer assim, da vida, que é ser co-criadora com o próprio Deus, nas estruturas do seu próprio ser, compartilhando sangue, ossos, musculatura, carne, porque o filho é carne da própria mãe. Então fica aqui a nossa lembrança, fica aqui desde já o nosso objetivo de ressaltar a importância da mulher. Só que vamos um pouquinho além e busquemos aprofundar o entendimento do elemento feminino no Evangelho de Jesus e nas nossas vidas enquanto almas imortais, criados simples e ignorantes por Deus, destinados à perfeição. A própria terra é considerada desde os gregos em sua mitologia como Gaia, a grande mãe que nos alberga todos nós no processo da evolução, nos nossos erros e nos nossos acertos, sendo testemunha da vida. Então, nosso agradecimento, nosso preito de gratidão a esta terra. Nós que com certeza viemos de outros orbes, porque nos ensina o Evangelho que ninguém evolui apenas em um planeta. E assim que a Terra acabar, porque segundo a ciência, mais ou menos 15 bilhões de anos adiante, ela vai encerrar suas atividades. Ela vai ser engolida pelo próprio Sol, que vai se tornar uma anã branca e vai então no processo e no fluxo de transformação da própria vida, como disse Lavoisier um tempo atrás. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Assim como se transformamos nós em termos de consciência, em termos de ética, em termos de vivência e de conscientização da própria divindade. E o elemento feminino, então,
nos contribui com a parte da sensibilidade, com a parte da própria vida, sendo co-criadora das carnes, mas principalmente como nos trouxe o exemplo de Sócrates no seu livro O Banquete. Não, o livro é de Platão, né? Dentre os seus diálogos ele fala do banquete, que muito mais importante do que fecundar corpos, isso é importante, não menosprezamos este processo, mas a vida é fecundar almas. Naquela expressão da parábola de Jesus, e o semeador saiu a semear. Quando pensamos, quando falamos, quando agimos, quando estamos em silêncio, estamos emitindo sementes que vão encontrar terrenos propícios nos corações e mentes daqueles que convivem conosco, encarnados ou desencarnados. E que essas sementes irão frutificar, cada um segundo as possibilidades do terreno que irão recebê-las. 1, 50, 100, mas isso não nos importa, como nos ensinou Paulo de Tarso. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Não nos importa as consequências e os frutos dos nossos esforços, mas estar a caminho, colocar a mão na charrua, não olhar para trás e darmos a nossa parcela diante da sociedade, correspondendo à própria terra, à oportunidade que ela nos oferece de estarmos aqui dando passos decisivos através do autoconhecimento, mas principalmente da autotransformação. E então, eu que comecei com uma poesia de Amaral Ornelas, vou ler um pedaço de uma outra poesia, agora de um autor encarnado, Gilberto Gil, chama-se Super-Homem, e diz assim: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. É uma vã ilusão. Ele diz, um dia vivi. Podemos entender que a humanidade ainda hoje vive nas expressões que consegue compreender e que temos na sociedade atual, como toda a história da humanidade. O poder masculino, o poder patriarcal, de que o homem pode, através das suas possibilidades, encontrar todas as respostas e o caminho efetivo para a paz imorredoura e para a felicidade sem máculas. É uma ilusão que ainda hoje, nós, enquanto coletividade, ainda não acordamos dessa ilusão. Mas ele diz assim, que nada. Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver, porque mulher é sinônimo de vida, porque o elemento feminino é o elemento da transformação. Transformação significa possibilidade, é estarmos com a mente aberta para recebendo a intuição da espiritualidade superior que trabalha em nome de Jesus, o Cristo divino. Podemos espalhar e fecundar almas a partir da transformação de nós próprios, quando nós abrimos o nosso ventre, o nosso próprio ser, o nosso próprio sentimento, para receber da espiritualidade as sementes que Jesus lançou há mais de 2000 anos. E é esta proposta de abertura que a doutrina espírita nos oferece, nos ensinando, nos exemplificando. Como uma ciência, ela acompanha o progresso e está em perpétua renovação de conceitos, de possibilidades, assim como a física quântica vem dar um passo a mais na física clássica, que se estrutura na lei de causa e efeito, que cada causa tem um efeito na mesma intensidade e no sentido contrário.
A física quântica da atualidade nos fala das possibilidades. Cada causa existe um sem número de possibilidades. E que se nós cometemos algum equívoco no passado, não nos esqueçamos de Pedro quando diz que o amor cobre a multidão de pecados. E assim vamos caminhando. E assim vamos despertando esta sensibilidade feminina para entendermos nas palavras de Jesus, no seu evangelho, não as personalidades de Maria, de Isabel, de Salomé, daquelas de Marta, Maria, e daquelas que não têm nome, a mulher sirofenícia, a mulher hemorroíça, a mulher samaritana. Não nos importa as suas personalidades, são individualidades que estão no seu processo evolucional, assim como nós. Mas o simbolismo, o significado delas no Evangelho. E o Evangelho é a nossa vida. E o Evangelho é a nossa perspectiva diante dos fatos e das possibilidades que a vida nos oferece a cada dia que abrimos os olhos. E temos que entender este símbolo e mergulharmos nele. Como aquelas mulheres que acompanhavam Jesus no dia fatídico em que ele foi crucificado. E ele vira para as mulheres e diz assim: mulheres de Jerusalém, não chorai por mim, chorai por vós. Ouvimos na acústica da nossa alma que não precisamos defender Jesus, discutir Jesus, teorizar Jesus, nos preocuparmos com Jesus e com a sua obra. Porque ele disse: eu sou o bom pastor, levarei todas as ovelhas ao aprisco do Pai. Não é nossa responsabilidade, é dele. Cada um segundo as suas obras, segundo as suas próprias palavras. Mas devemos nos preocupar com nós próprios. E aí eu vou reafirmar, todos nós somos um elemento feminino que recebemos as sementes espirituais e vamos fazer frutificar dentro de nós. Porque diante de Deus, o único Criador, o único que proporciona a vida, diante dele, todos nós somos almas femininas, que recebemos a sua dádiva celeste e na medida dos nossos esforços, na medida do preparo do campo dos nossos corações, nós vamos fazer fecundar a nossa alma de amor, de vida, de enfibratura de coragem, para trabalhar em nome de Jesus para um mundo melhor, a partir dos nossos próprios corações, a partir das nossas próprias decisões. Mas continua Jesus. Porque dias virão. Houve uma pequena interrupção, né, desta energia da internet que nós estamos aprendendo a lidar. Retornemos então ao raciocínio. Falava eu das palavras de Jesus às mulheres que choravam: não chorai por mim, mas chorai por vós e por vossos filhos, porque dias virão em que se exaltarão as estéreis, os ventres que não derem vida e os seios que não amamentarem. O que Jesus está querendo dizer para todos nós, senão que nos momentos de inflexão da própria vida, do raciocínio, em que o obscuro ganha valor, como nos tempos atuais, nós devemos e compreendemos que frutos dos nossos raciocínios que não estão iluminados pela verdade não serão bons frutos. E como ele disse em relação à figueira estéril, devemos cortar pela raiz. Mas enfim, em outras vezes ele encontrou, e aí vamos citar alguns exemplos de algumas mulheres de enfibratura que viveram com Jesus. Vamos nos recordar de uma viúva de uma pequena cidade chamada Naim, em que Jesus estava passando e no pórtico da cidade vinha um féretro, uma mulher, uma viúva chorando, já não tinha mais o marido, enterrando o seu único filho. E o desespero dela era um pouquinho acima da normalidade de se perder um filho, porque ela era viúva. E segundo as leis, a viúva era discriminada.
segundo a lei mosaica. Por isso que na lei consta que de 3 em 3 anos, todos aqueles que produziam em suas terras deveriam oferecer um pedaço, uma parcela dos seus frutos para o levita, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, porque a viúva não poderia trabalhar. E se ninguém a sustentasse, ela viveria como vivem os nossos miseráveis debaixo da ponte, os nossos irmãos em situação de rua, temporária, pelo nosso descaso, pelas circunstâncias da nossa sociedade. Então o desespero era muito grande. E Jesus vai e primeiro conversa com a mãe. Não chore. Nós entendemos que em todo o processo de cura, porque ele vai curar, ele vai trazer à vida este menino, que na verdade não estava morto. Hoje nós podemos entender e compreender pelos estudos da doutrina que ele sofria de uma letargia ou de uma catalepsia. Não dá para a gente identificar efetivamente, mas era um processo de retornar à vida, como aconteceu com Lázaro. E então Jesus, antes de efetivar a vida, antes de retornar à perspectiva de uma nova proposta para aquele menino e para sua mãe, para aquela família, ele vai consolar o coração da sua mãe, o coração daquela mulher. E aí nós entendemos quantas vezes nós somos viúvas diante da vida, quando a vida nos deixa órfãos, nos deixa solitários, sozinhos, desamparados. E mesmo no meio da multidão, porque nós estamos falando de sentimentos profundos que albergamos dentro dos nossos corações. E nos sentimos como aquela viúva de Naim. E não é a caridade alheia que vai nos sustentar, porque muito mais do que o alimento do corpo, é um vazio de dentro que só preenche com o amor verdadeiro, como nos ensinou Madre Teresa de Calcutá, de todas as fomes e todas as misérias que ela encontrou na rua durante as peregrinações para auxiliar os pobres. O maior de todos os flagelos que ela encontrou foi a falta de amor. É a falta de um olhar, é a falta de uma palavra, é a falta de um coração amigo que esteja ao seu lado, muitas vezes em silêncio, mas que aperta a sua mão, que te passa a segurança de que ninguém está sozinho. E nesses momentos, nós precisamos das palavras de espírito e vida de Jesus, que com certeza hoje não virão dos lábios do Mestre, mas virão de forma indireta, através de um amigo, através de uma música, de uma leitura, de uma palestra, através de um cantar de um pássaro, através de um animal, através do florir de uma planta. E temos que abrir o nosso psiquismo, temos que exercitar as nossas possibilidades femininas para entender que a vida está sorrindo para nós, dizendo: continue. Porque logo mais, daqui a pouco, quando nós menos esperarmos, a vida vai trazer de retorno aquilo que nós precisamos. E Jesus então vai e toca o menino, passa energia para ele, e ele volta à vida. E a vida, consequentemente, daquela família e daquela viúva, ela ganha uma possibilidade a mais no decorrer da sua existência. E se por acaso hoje nós não nos sentimos como uma viúva, podemos, pela lógica, dizer que muitos corações se sentem abandonados, enviuvados diante da vida. Que sejamos nós cooperadores do Cristo e que busquemos esses corações para consolá-los, para auxiliá-los. E Deus não espera de nós a transformação da humanidade, ou que a gente acabe com a fome do mundo, mas que possamos refletir as palavras de Pedro quando subia a ladeira com João para rezar na sinagoga.
E todos os dias era colocado um mendigo que ficava sentado. Ele esticou a mão pedindo uma esmola. Pedro vira para ele e diz: olhe para nós, eleve o seu pensamento, confia, creia. Eu não tenho prata nem ouro para te dar, nada da matéria. Mas o que eu tenho, em nome do Cristo divino, isto eu te dou. Levanta e anda. É o que Jesus espera de nós, a boa vontade, o sair da mesmice da vida, dos aspectos da nossa própria vida, da nossa própria família, da consanguinidade dos nossos próprios filhos, e sejamos como Ele, desbravadores dos sofrimentos que batem à nossa porta. Numa outra perspectiva, vamos nos recordar de uma outra mulher. Esta não consta que tinha filhos, nem nome tinha, mas era identificada por uma doença peculiar. Ela sangrava. No conhecimento médico dos dias de hoje, possivelmente ela teria um mioma no útero que faria sangrar ininterruptamente. E para os judeus, além de ser mulher e além de perder sangue, porque para o judeu sangue é sinal de vida, e todas as vezes que se perde vida, se perde sangue, está se perdendo a própria vida, está se desperdiçando a vida. Por isso o preconceito com as mulheres no seu ciclo menstrual. E Paulo diz que as mulheres não deveriam ir à igreja, muito menos assentar. Mas enfim, ela havia procurado diversos médicos, gastado todos os seus recursos financeiros e ouviu falar de Jesus. E se adentrou dentro de uma multidão, mas tinha fé que se tocasse nas vestes do Mestre, ela seria curada. Que exemplo! Quantas vezes nós, como esta mulher, empreendemos recursos financeiros para a saúde física, para a saúde espiritual, porque às vezes a gente quer comprar a paz da consciência através de recursos materiais. Infelizmente, inclusive dentro dos nossos centros espíritas. E quantas vezes nós somos iludidos na figura dos médicos do passado, hoje na figura de médiuns, na figura de pastores, na figura de pessoas que têm uma visão restrita das coisas materiais. Somos, como ela, iludidos. Mas precisamos ter a certeza, como ela, ter a fé que seja de um grão de mostarda, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o pão do mundo, é a luz do mundo. E se tocarmos, hoje com certeza não mais nas suas vestes, mas elevarmos o nosso sentimento e o nosso pensamento, buscando as vibrações celestes, onde vibram o seu amor e aqueles que o representam na terra, nós podemos alcançar a verdadeira cura para a nossa alma. No simples fato de identificar, porque não é a quantidade, quiçá Jesus nos alertou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é a quantidade de palestra, não é a quantidade de caridade, não é a quantidade de bem que fazemos pelos outros, mas a intensidade deles. Porque bastou um toque. E aí eu vou recordar de uma outra viúva pobre, nem sei se é viúva, uma mulher pobre, que seguindo os preceitos da lei judaica, foi lá no gasofilácio e colocou 2 moedas. E Jesus então aproveitou a oportunidade, chamou todos os discípulos e disse: vejam esta mulher. Em verdade vos digo que ela deu muito mais do que todos os outros unidos que aqui depositaram as suas oferendas.
Como é que 2 moedas pode valer mais do que muitas moedas? Jesus não estava falando da quantidade, mas estava falando da intensidade. E a intensidade é justamente um toque, como a mulher hemorreísta fez. Apenas um toque. Mas é um toque da fé, como uma pequena porção de um grão de mostarda, tão pequenino que é a menor das sementes. Mas quando plantada no coração, na terra fértil, cresce e vira a maior das hortaliças, a ponto das aves encontrarem abrigo nesta hortaliça. E ela tocou. E Jesus disse, de mim saiu virtude. Quem foi, Pedro? Como entender, Senhor? Temos muitos aqui. E ela então, corajosamente, toma a frente, revela o que aconteceu por ela. Jesus sabia, poderia ficar em silêncio, mas ele precisava ensinar para todos aqueles, em especial para os seus discípulos. Porque para o povo ele falava em parábolas, para os discípulos eles tinham conhecimento de causa, de entender com mais profundidade, como hoje, como condiscípulos do Cristo e tendo o da doutrina espírita, que é a chave através da qual tudo se explica com facilidade. A gente pode aprofundar os ensinamentos de Jesus, para que eles sejam espírito e vida dentro dos nossos corações, da nossa vida hoje. Não precisamos esperar nem um amanhã. Hoje, agora, é a decisão, é a fé, é a identificação com Cristo, é a certeza muito mais do que as palavras da questão 625 do Livro dos Espíritos, que diz que ele é modelo e guia. É a certeza dentro de nós de que ele é um referencial de amor para aquele que já decidiu, para aquele que diz eu quero, eu vou. E tem consciência que precisa dar o primeiro passo, porque toda grande caminhada começa no primeiro passo. É esse primeiro toque, é essa confiança plena nesta mulher que deu tudo. E aí ela não deu do que lhe sobrava. Ela não deu do que ela tinha. Ela deu de tudo que possuía, porque ela deu tudo sem saber se amanhã ela teria dinheiro para se alimentar. É aquele grande salto de confiança na divindade. É aquela certeza de que quando Jesus diz olhar os pássaros do céu, eles não ceifam nem colhem e Deus dá alimento para eles. Nós somos muito mais importantes no processo evolucional de responsabilidade, porque tudo que é criação de Deus é bela e ele ama a todos indistintamente. Mas se ele dá alimento às aves, por que não nos daria? E o alimento é muito mais do que o pão, porque o pão é apenas a materialidade do amor divino. Porque o que sustenta a nossa alma é o amor. O amor é o alimento. E nós somos espíritos imortais, temporariamente investidos num corpo de carne, por muito pouco tempo. Mas tendo a oportunidade de vislumbrarmos um mundo diferente a partir da nossa vivência do Evangelho, a partir da descoberta e da vivência destes exemplos femininos que nós estamos recordando na noite de hoje. Vamos voltar para uma mãe, a mulher cananeia ou cirofenícia. Era uma estrangeira, era repudiada pelos judeus. Quando Jesus foi para o estrangeiro nas terras de Tiro e Sidom, e ela identificou Jesus. E ela não sabia da questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas ela sabia que ele era o príncipe, ele era o Messias. E que ele tinha a capacidade, na medida da nossa disposição, de transformar a nossa vida. E ela foi atrás dele, rogando pela sua filha. Aí é outro papel da mãe, que zela pelos seus familiares.
E um dia seremos como Maria, entendendo que familiares somos todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados na Terra ou em todo o universo. Mas vamos caminhar e chegar até lá. Por enquanto, exercitando o amor no nosso clã familiar. E a sua filha era endemoniada, a palavra que se usava na época. Sofria de um distúrbio psíquico, com influência, provavelmente, de algum espírito desencarnado. E ela roga a Jesus. E ele, indiferente, segue a caminhada. E os discípulos, então, dizem, despede a Senhor, porque vem gritando após nós, atrás de nós. Mas ela é perseverante. Ela sabe, tem certeza de quem é Jesus e do seu poder. Ela insiste, por compaixão. Olhai para mim e auxilia minha filha. E Jesus diz, não é bom pegar o pão da família e dar para os cachorrinhos. Forte a figura de linguagem de Jesus. Mas essa mulher era um coração especial. E é nessa certeza, é nessa enfibratura que nós precisamos alicerçar a nossa fé hoje. Porque não podemos desanimar quando a vida vira as costas para nós. Quando recebemos um não, quando nós recebemos um silêncio da espiritualidade, porque o tempo da espiritualidade é diferente do nosso tempo. E nós nos achamos privilegiados porque trabalhamos na seara espírita e achamos que os espíritos, e achamos muitas vezes que os espíritos estão para nos servir. Quando oramos, solicitamos alguma coisa e a resposta demora, a gente fica um pouco indignado. Mas ela então disse assim, mas Senhor, até os cãezinhos comem dos farelos que caem da mesa dos eleitos. Jesus então vira para ela e diz, a tua fé curou a tua filha. Vá, siga a vida. Que exemplo, meus irmãos. Que capacidade de resiliência. E quantas vezes nós precisamos, como é um processo de renascimento dentro da própria vida. Quando a frustração, a dor, o desespero nem bate mais na porta, invade o nosso lar, invade o nosso ser. Mas se temos a certeza do referencial de Jesus, das suas palavras, se ouvimos na acústica da alma, ele nos conclamando, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não vou resolver o problema de vocês, mas aliviar eu vou. Quando dermos esse salto de conscientização, a vida vai ganhar um colorido diferente. E esta é mais uma mulher que precisamos ler, reler, meditar, incorporar, despertar dentro de nós esta disposição em relação aos desafios da vida, que nos oferece como perspectiva de reeducação e de ressignificação de etapas passadas. Mas vamos nos lembrar de outras duas mulheres, chamadas Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que eram amigos queridos de Jesus. Num processo que nós hoje conhecemos pela doutrina espírita como de a prece intercessória, quando nós pedimos por alguém, como fez a mãe cananeia. Marta e Maria
Ao vendo Lázaro doente, destacaram um emissário para ir até Jesus, que estava a 2 dias de viagem de Betânia, para falar assim: aquele que tu amas, mestre, está doente, se referindo a Lázaro. E Jesus diz: não é para a morte. E ficou mais 2 dias na cidade. E aí tem um diálogo com os discípulos que não vamos resgatar nesta noite. Mas apenas o retorno dele e o encontro dele com Marta e o encontro dele com Maria. Essas 2 mulheres do Evangelho. Marta foi até, ao saber que Jesus estava chegando, encontrou-o na estrada. E o diálogo foi mais ou menos assim: ah, mestre, um lamento suave, se tu estivesses aqui, se meu irmão não teria morrido. É Marta que somos nós, nos defrontando com a espiritualidade, depois de vermos não atendido a nossa solicitação. E eu conheci uma senhora, era católica, tinha os seus santinhos. Quando ela rezava e demorava a atender, ela virava o santinho de costa. Nesta simbologia que nós não nos sentimos bem quando o que nós pedimos não retorna no tempo que a gente quer. Porque Marta gostaria que ele estivesse lá há 2 dias, porque agora o seu irmão já estava enterrado e a pedra da sepultura já estava colocada no lugar e ele já cheirava mal, porque estava morto há 4 dias. E ela apenas faz um lamento: ah, mestre, se tu estivesses aqui. Quanta coisa não poderia ter acontecido. E ele diz: você não acredita na ressurreição? E ela diz: sim, no final da vida, todos nós ressurgiremos para o juízo final. E Jesus então diz aquela frase, que é um dos títulos de um dos livros encantadores de Dona Ivone do Amaral Pereira, Ressurreição e Vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Acredita em mim? Vamos até Lázaro. E então Jesus encontra com Maria, irmã de Marta. O que Maria fala para Jesus? Ah, mestre, se tu estivesses aqui. Ou seja, já havia existido um diálogo anterior entre Marta e Maria sobre as circunstâncias, sobre a solicitação dela e sobre a ausência de Jesus, que dizia que amava Lázaro. E ele então diz: me leve até a sepultura. Mas ele já cheira mal, me leve. E quando chega lá, nós temos o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Com a viúva de Naim, ele estancou o choro. Com a mulher hemorroíça, ele doou energias. Com a pobre que depositou 2 moedas, ele ensinou. Diante de Lázaro, de Marta e de Maria, ele se emocionou. Vamos para outra mulher. Vamos falar de Salomé. Salomé foi mãe de Tiago e João. João, o discípulo amado. Ouvindo
Jesus, porque ele estava ainda no início da sua missão, ouvindo falar que ele estava em nome de um grande rei e que ia estabelecer o reinado da paz nos corações humanos. Salomé, como uma mãe devotada pelos seus filhos, se dirige até o Jesus e disse: Mestre, venho te pedir que coloque um filho à sua esquerda e o outro à sua direita. Que mulher! É interessante que o pai não foi, porque a preocupação com os filhos, em grande instância, está muito presente no coração feminino. E aí são mistérios que eu não ouso penetrar, mas que busquemos nas nossas consciências e nas nossas vidas, porque ali existe a resposta para tudo. Se as respostas forem importantes, mais do que o sentir e o vivenciar, e o se interessar e o interceder por aqueles que Deus nos deu sob a nossa responsabilidade, para educarmos, mostrarmos os caminhos, retirarmos de dentro dele o que há de bom, relembrando a essência da vida. Muito mais do que fazendo homens inteligentes, fazendo homens bons, homens no sentido geral. E ela ali vai com toda a coragem e encontra uma negativa de Jesus segundo a sua perspectiva. Porque o que ela esperava de Jesus? Pode trazê-lo e já está decidido. Qual mãe não gostaria de ouvir isso? Mas ela então diz: chame o seu marido, porque a gente precisa da integralidade. Toda decisão que é fundamental na nossa vida, precisamos unir o masculino e o feminino, a razão e o sentimento, para juntos tomarmos as decisões definitivas para a nossa vida, não para do semelhante. Porque Jesus diz: eles estão preparados para beber do cálice amargo que eu beberei? Jesus retorna com uma pergunta, como fazia Sócrates na sua maiêutica socrática. Pergunta e resposta, diálogo, como fez Kardec no Livro dos Espíritos, 1019, pergunta e resposta, pergunta e resposta, além de outros que estão nos outros livros básicos. O diálogo na educação é fundamental. Mas não nos esqueçamos, muitas vezes, como fez Jesus com a viúva de Naim, a gente precisa primeiro acalentar o coração, albergar como a galinha faz com seus pintinhos para junto de si, para que eles possam receber o calor da nossa vida, da certeza. Porque tudo mais, tendo estabelecido as bases que vão sustentar a caminhada e as experiências de cada coração amado. E esta base é a do afeto, como nos ensinou Jesus, o grande mestre das nossas vidas. João 13:13. Vós me chamais Senhor e Mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Vamos então para uma outra mulher que esteve com Jesus no seu evangelho. Na verdade, antes da sua própria concepção, é Isabel, esposa de Zacarias. Ela era prima de Maria, que deu à luz a João o Batista, o precursor, a voz que clama no deserto. Nós vamos falar um pouco de Isabel. Seu marido trabalhava, o desejo deles era ter um filho, ela já era de idade, ele também. Ele entra então para acender os incensos, como fazia, que era o seu dever. E aparece então anjo Gabriel, o mesmo que anunciou a vinda de Jesus,
para Maria. Num diálogo, ele diz: bendito és, Zacarias, porque os seus desejos se materializarão e você terá um filho e colocarás o nome de João. O que Zacarias faz? Na simbologia da razão masculina, questiona: mas como pode ser? Minha esposa já é avançada de idade e eu também. Quantas vezes nós nos enfrentamos na vida os questionamentos da razão, porque duvidamos da espiritualidade, das leis naturais que nós não conhecemos, porque estamos ainda no início da nossa caminhada, e aí nós chamamos de milagre, e aí nós não acreditamos porque a razão não compreendeu. Quanto do Evangelho está além da razão? Está nas perspectivas do sentimento, como a fé. Nas palavras de Gandhi, a fé transcende a razão sem contradizê-lo. E anjo Gabriel falou para ele: você vai ficar mudo até o dia do nascimento. Ele foi para casa e Isabel não duvidou. Porque era mulher, porque era mãe. Toda mulher é mãe. Nas palavras de Padre Germano, no livro Memórias de Padre Germano, de Amália Domingos Soler. Toda mulher é mãe, porque ela traz a essência da vida, do amparo, da proteção, do suporte, do desejo, do esquecer de si em prol do outro. E vamos, o tempo adianta, vamos falar um pouco de Maria. Começamos com a poesia de Amaral Ornelas e vamos finalizar. Nesta simbologia, como eu disse, inúmeras outras mulheres estiveram para reavivar a referência de trabalho no bem. Temos lá com Paulo várias mulheres que trabalharam na difusão do Evangelho. E temos outras que não estiveram diretamente com Jesus, como Lívia, no livro romanceado de Emmanuel pela psicografia do Chico, há 2000 anos. Uma mulher que enfrentou o seu marido em prol de Jesus, da verdade e da vida. E quiçá, para não se estender nesse que eu vou falar de Maria, Ana, a grande serva materializada na expressão do amor, que educou o coração rígido, bruto, do senador orgulhoso, foi Emmanuel, eu esqueci o nome do senador, Públio Lentulus, lembrei, vixe, lembrei, Públio Lentulus. Então, os exemplos não nos faltam, o que nos falta é a boa vontade, que é rara. E de Maria, vamos nos recordar somente de quando ela vai num casamento de amigos da família de José, de Maria. Jesus estava presente. É a primeira manifestação pública de Jesus. E o vinho acaba. E era mau presságio para os nubentes ter na festa de casamento acabar o vinho para os convidados. Maria vai até Jesus. Fala para ele. E ele diz assim: mulher, que é uma figura de carinho utilizada na época de Jesus. Mulher, ainda não chegou a minha hora. E o que é interessante não é o que Jesus disse, mas o que ouviu Maria. E é esta a última reflexão que eu gostaria de deixar aqui nesta noite.
não o que a espiritualidade nos diz, não no que a vida nos diz, mas o que nós ouvimos e o que nós entendemos que a vida nos oferece. Porque eu, Roberto Sabadini, ouvi de Jesus, não vou fazer, não é minha hora. Mas Maria ouviu diferente, porque ela virou para aqueles que estavam secundando, trabalhavam ali na casa, fazei tudo o que ele mandar. Maria ouviu um sim. Maria ouviu uma perspectiva nova. Maria ouviu uma transformação e uma oportunidade de servir, de auxiliar, respeitando os preconceitos, os mal-augouros da época. Porque não era bom que se faltasse vinho. E Jesus também compreendeu, embora Simão Pedro não compreendeu que ele tinha transformado a água em vinho. Para maior aprofundamento deste diálogo, vídeo Boa Nova. Pedro não compreendeu. Mas Jesus, que esteve sempre aberto e sempre representando Deus e a sua lei divina, que é a lei do amor, conversou com todas as mulheres, abraçou-as, albergou nos seus corações, embora o preconceito, como encontrou na mulher samaritana lá no poço de Jacó, o olhar desvirtuado de Simão Pedro e dos discípulos, porque frutos da época, como nós somos ainda hoje, em termos de coletividade, matando e violentando as mulheres, e achando que o homem tem, quiçá, ilusão de alguma possibilidade acima dela. Que possamos, como Maria, abrir o nosso interior, rasgar, e dói. Porque toda transformação é vida e toda vida é parto e todo parto é dor. Ninguém vai nascer em Cristo se não matar um homem velho, se não deixar nascer novas oportunidades, novas possibilidades. Que sejamos como Maria e no ventre do nosso próprio ser nasça o Cristo, que vai se manifestar pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes e pelos nossos pensamentos, em espírito e vida, fazendo a nossa parte, dando a nossa colaboração na sociedade em que estamos vivendo, não perdendo tempo de falar de ninguém, porque enquanto nós estamos falando do próximo, como nos ensinou o Chico, existem muitos trabalhando pela causa do bem, fazendo muito mais do que nós. E defendendo a bandeira do feminino. Porque, em última instância, nós somos espíritos imortais e o espírito não tem sexo. Que as forças da sociedade e da cultura machista não nos deixe obnubilar a nossa mente, mas possa abrir fronteiras para que sejamos dignos e juntos, lado a lado. Homens, mulheres, crianças, encarnados, desencarnados, racionais, emotivos, juntos, façamos da nossa vida uma perspectiva de vida, como nos ensinou Jesus, mas de vida em abundância. Meus queridos irmãos, muita paz. Que Jesus continue nos abençoando. E finalizando, possamos utilizar as palavras de Maria, diferentemente de Zacarias, quando ouviu o anjo Gabriel. Senhor, Senhor da vida, eis aqui a
tua serva. Cumpra-se em mim, não segundo os meus desejos, mas cumpra-se em mim segundo a sua vontade. O que a vida trouxer para mim, porque ela é sábia, é a manifestação divina em cada um de nós. Muita paz, que Jesus continue nos abençoando, que os espíritos benevolentes que trabalham na Casa Espírita Hebe Freire de Andrade e todos aqueles que estão sintonizados aqui no Facebook, ou que venham a ouvir posteriormente as nossas palavras, que na verdade são um eco das palavras de Jesus, do seu sentimento, da sua vida, da sua pujança, do seu convite, do seu amor, possam vibrar dentro de nossos corações, nos abençoando, nos dando sabedoria, aumentando a nossa fé, para que sejamos, onde quer que estejamos, instrumentos da paz do Cristo. Que Jesus nos abençoe e despeça-nos na tua luz e na tua paz, fazendo abrigo em nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia de todos.